Olá, mais uma vez, pela graça de Deus, eu me encontro aqui com você no programa Celebrando Deus. Louvo o Senhor por essa rica oportunidade que nós temos de estar nesses dias meditando acerca do sacerdócio de Cristo Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Quero convidar você para ler um texto comigo, dois textos aqui comigo, nesta epístola gloriosa, que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 7, os versículos 11 e 12. Se, pois, a perfeição fosse por meio do sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote diferente, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdote, necessariamente ocorre também mudança de lei. Meus amados em Cristo, que textos preciosos são estes? Esses textos vão mostrar algo muito glorioso, do ponto de vista prático, da interpretação e da aplicação da palavra de Deus. Primeiro, é a necessidade que houve da mudança do sacerdócio faraônico para o sacerdócio de Cristo. E também a ordem, porque a ordem de Arão era uma ordem que ministrava a Deus pelo pecado do povo, por causa da incapacidade do povo. O povo era incapaz de si, por si, de chegar diante de Deus num lugar santíssimo. Então, quando lemos Hebreus 10, versículo 19, diz que nós temos ousadia para entrar no lugar santíssimo. Mas o lugar santíssimo não entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para poder oferecer sacrifício pelo povo. E quando você examina o texto de Hebreus 10, 19, você vai ver que a ação ali dos verbos está em prosseguimento. Isso indica que nós podemos entrar continuadamente, podemos habitar no lugar santíssimo. Nós temos essa ousadia, esse direito de permanecer no lugar santíssimo. Como assim? Como é possível isto? A sequência dos textos vai dizer, porque temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Então agora você pode entrar, porque houve uma mudança de sacerdócio, e mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Como assim? Quando você abre a sua Bíblia, na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, existe algo que eu quero que você veja. Vamos ler esse texto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Agora, veja o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Você conseguiu entender esses textos? Eu posso ilustrar isso da seguinte forma. Se você pegar um grão de arroz e jogar ele pelo ar, naturalmente ele vai cair. Como explica isto? Nós explicamos isto por causa de uma lei. Se você olhar aqui, você vai ver algo interessante. A lei do Espírito de vida e a lei do pecado. Então, como podemos explicar que um grão de arroz não pode ficar suspenso no ar, mas um avião de centenas de toneladas, ele permanece no ar? Como você explica isso? Então, a lei para explicar por que um grão de arroz não fica sustentado no ar, ele é atraído para o centro da Terra, é a lei da gravidade. Porém, como explicar que um avião fica suspenso no ar? O que explica isso é a lei da aerodinâmica. Uma lei não destrói a outra. Você tem que entender isto. Outrora, nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Mas houve uma mudança de sacerdócio. Agora nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, da morte. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que está diante de Deus e entrou por nós, ele ministra baseado nesta lei, para que possamos viver diante de Deus. Que Deus possa continuar falando ao teu coração através desta palavra. Que o Espírito Santo possa se revelar de maneira muito gloriosa a você e te abençoar. Até o próximo programa, Celebrando Deus.